Bom dia, segundo informar, tudo bem com vocês aí? Tranquilidade, meu amigo Mira aí, demais membros da trupe aí do segundo ano, né, pessoal? Todo mundo hoje está quietinho na aula aqui hoje, vamos estar mais quietinho de costume, está acabando o ano, né? Lembrando que semana que vem é feriado, né? Dia de Consciência Negra, então não teremos aula. Semana vamos ter uma semana para dar descansar também, dar uma respirada. E conforme nós combinamos, né? Semana agora vai ser o textão de vocês, que vai ficar no sistema a partir do meio-dia, já pode chegar lá e descer o bambu, beleza? E aí, meninos? E outra semana teremos com a Camila, teremos nossa avaliação, né? Que vai cair na prova, amigo, lágrimas, né? Lágrimas, e a matéria que começa lá na monarquia, no segundo reinado, beleza? Então, segundo reinado para cá, nós vamos cair na prova. Então, Camila, cai na prova lágrimas e a matéria do segundo reinado, beleza? Então, tá muito tranquilo a prova de fazer. A prova tá... Não, fazer a prova de cinzento. Tem que fazer a prova de cinzenterinho, porque o Hélio me derrubou. E aí, moçada, a aula passada, nós falamos uns assuntos muito legais aí, que é uma aula que eu gosto muito de trabalhar com vocês. Alguém lembra que foi a aula passada aí? A segunda aula passada, alguém lembra? O que foi? Alguém lembra aí? A gente estava falando sobre o desgaste da monarquia, ela estava quase acabando. Exatamente, mas não acabar. E eu tô desgastado. Porque vamos lembrar, a minha frase da minha aula de hoje é a mesma frase da aula passada. Vou até no quadro daqui a pouquinho. Que a monarquia, ela não cai. Ela é abandonada. Ela vai perdendo os apoios. E a aula passada falando de um apoio muito importante. Fala que o pessoal gostou muito aí. Alguém lembra que aula que era? Alguém lembra aí? Qual grupo tirou a força da monarquia? Os senhores de escravo? Senhor de escravo foi o primeiro item da aula. Aí teve o segundo item da aula também. Foi o segundo ponto da aula. Os abolicionistas? Também. A Tamires colocou aqui embaixo. Foi quem, Tamires? A questão da igreja também. Eu lembro da ligação do rei com a igreja e com a maçonaria. Exatamente, Miro. Eu tô numa fase... Eu vou chegar aí, cara. Vou fechar minha fala nisso aí. Eu tô numa fase, velho, na qual a igreja... Bom dia, Luana. Como sempre, sorridente, né? Linda como sempre. Ah, Luana, qual que é a ideia aí, Luana? Eu vou ter o quê aí? A aula passada eu vou ter o quê? A igreja católica mudou no mundo. Mudou. Gente, e vamos lembrar uma passada aqui. Eu tô triste também, tá, Miro? Já critiquei o Miro aqui, agora não é mais Miro, agora é Tiaguinho que ele chama. Né? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia, minha amiguinha Luana aí? Qual que é a ideia? Você vai ter uma mudança estrutural na igreja. Porque no Brasil vai ter uma palavrinha, que eu nem vou colocar no quadro agora aqui, palavrinha chamada de sincretismo. Lembrar disso? Lembra bastante disso? Qual é o sincretismo? Tá? Eu vou ter o quê? Eu vou pegar questões de matriz africana e vou trabalhar na minha aula de hoje. Quer dizer, como é que eu vou ter, exemplo, pô, eu tenho na igreja católica, eu vou ter o que na igreja católica aí? Eu vou ter oferenda, eu vou ter música, eu vou ter batuque, eu vou ter dança, eu vou ter uma igreja brasileira que é muito mais uma igreja de cunho africana que a brasileira. E o Vaticano fala Jesus, Maria, José. Ou seja, o Vaticano quer romanizar o Brasil, quer dizer, quer tirar o poder das pessoas que estão fazendo a sua fé da forma que acham que deve fazer a sua fé e querem passar de novo para a mão do Papa. Isso é importante. E aí, moçada, qual que é o ponto alto que ele falou aqui? Eu vou ter uma bula papal dizendo, olha, ou você é católico ou você é maçom. Os dois não dá para ser. O Pedro II, que o Pedro II é chefe da Igreja Católica no Brasil e o cara é maçom. Olha que tamanho de BO, meu amigo Argemiro aí, seu lindo. E minha amiguinha Luana, sua linda aí, minha amiguinha Camille, sua linda também. Todo mundo é lindo hoje. E aí, o que vai acontecer, meninos? O que vai acontecer? Eu vou ter um desgaste muito grande. E mais, e aí, só para a gente ganhar tempo, como é que o Vaticano vai agir para poder minimizar essas questões do Brasil aí? Ele vai agir em qual seara, em qual área ele vai agir para diminuir esse sincretismo aí e cortar o questão de pagão da Igreja Católica? Alguém lembra aí? Colocar as crianças na igreja católica. As crianças, bom dia, não vi hoje. As crianças sim, mas quais crianças e onde? Ricas. O Pedro falou, isso falou. Quem tem grana. Eu vou criar o que então? Em todo o Brasil aqui, colégios, congregações que vêm para o Brasil, com qual objetivo? De ensinar a moral cristã. E vamos lembrar, gente, não é varinha de condão assim, tchim! Hoje eu tenho o país de um jeito, amanhã de outro. Não. É um processo gradativo, que vai começar mais ou menos em 1885, 87, antes do governo da monarquia acabar, e vai até os anos 30 no Brasil.
Tá? Ah, Ercão, tudo agora na minha vida faz sentido. Por isso que cidade maior tem colégio religioso? Sim, cidade maior tem colégio religioso. Te dar um exemplo claro aqui, em Varginha tem dois, né? Maria e São dos Anjos. Esse colégio para quem? Para a elite da cidade, estudar. Perceberam, gente, viu como legal isso? A pergunta que fizeram aqui, para mim, foi aqui ou foi na Mecatrônica, não sei mais quem perguntou. Então, Ercão, e os pobres? O que você vai ensinar aos pobres? Teoricamente, os pobres se ensina indo na missa, ou, teoricamente, você ensina os pobres através do medo. O que é o medo? Fala assim, ó, se você ficar aí, Miro, na porta da igreja, pulando e tocando tambor, você vai pro inferno. Coisa de Satanás, isso. Bom, e aí, você tem essa questão aí. Beleza? Então, meninos, ó, olha o desgaste, hein? Então, vamos lembrar. Senhores de café, puto com Pedro. Senhores de escravo, puto com Pedro. Os escravos, puto com Pedro. Igreja, puta com Pedro. Perceberam? Como que está desgastando, como a monarquia está desgastando? Porque eu falei para vocês que a monarquia não vai cair. Ela vai ser abandonada. E o que é a ideia da aula de hoje? O que é o Pedro aí? F. Pedro. F. Pedro. Não entendi. Eu não entendi o F. Pedro. Ó. F. Pedro. Algum comando no notebook. Só ignora, Ercão. Ignora, beleza. Qual que é a ideia então, meninos? Ó, e aí eu vou ter o que na aula de hoje? A aula de hoje, finalmente, eu vou derrubar a monarquia brasileira. Né? A monarquia vai acabar na aula de hoje. Então, uma aulinha mais tranquila hoje, mais leve, né? Meninos, e vou pro quadro. Não, não vou pro quadro, não. Vou pro quadro, não mexo com o quadro, não. Tô nervoso hoje. Nossa, nervoso, nossa, nervoso. Qual que é a ideia, então? Qual é a ideia, Luana? Aqui, meninos, ó. Uma perguntinha muito importante para os senhores aqui, né? Que eu vou fazer, vocês vão me responder. Antes de pergunta importante. E a aula de hoje, vamos ver duas ideias na aula de hoje, hein? Duas ideias na aula de hoje, antes disso. Vamos ver duas ideias hoje, que eu vou chamar de federalismo, e vou chamar aí de federalismo e de positivismo, hein? Duas ideias na aula de hoje, super importantes. Tá? Vou só introduzir e falar uma coisa rapidinho, para vocês ficarem atentos aí, moçada. O que é federal? Como é que o Brasil chama, antes da Camila se ligar um pouquinho? Como é que o Brasil chama? Brasil, eu sei, República Federativa do Brasil. República, eu sei o que é, Luana. Res pública, coisa de todos. Brasil, eu sei que é. Brasil, é sorvete. Né? O que falta eu saber agora? O que é federativo? são várias federações. Várias federações. Que significa, basicamente, na prática, o quê? Tipo, vários estados, cada um com sua liberdade. Tipo os Estados Unidos. Eu ia falar agora para vocês. Eu vou ter o quê? Que eu vou chamar de... Vou falar, vou usar a tua fala, vou mudar a minha fala então aqui. Ô, Lu, Vés, vou falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, vou falar de maconha, que é um assunto que a galera aí, às vezes, a galera discute muito isso. Alguns estados americanos, você pode usar a maconha como forma recreativa. Você tem 18 anos de idade, você vai na farmácia, compra o teu negócio e fuma em casa. Outros estados, você pode ser enforcado por isso. Dentro do mesmo país. Ou seja, lá é uma federação. Percebe? Como é que o país chama? Estados que são unidos. Mas são estados independentes. No Brasil, teoricamente, no nível menor, é a mesma coisa. Quer ver? Pergunta para a professora Camille aqui, já vai falar um pouco mais. Professora Camille, quem é que ganha mais? Um professor do estado de Minas ou um professor do estado de São Paulo? De São Paulo. Por quê? Porque é o estado que regula a distribuição e o valor do salário dos funcionários públicos. Ou seja, quem ganha mais? O estado de São Paulo. Por quê? Porque o estado de São Paulo acha que ganha mais que Minas Gerais. Simples assim. Quem ganha mais? Te pergunto, quem ganha mais? Imagina só, um cara que tem 200 anos de Cefete igual eu, que dou aula em Varginha, pode ter um cara igual eu lá. Não bonito igual eu, obviamente. Impossível ser bonito igual eu. Mas um cara com o mesmo tempo de carreira que eu tenho, lá no fundão do Acre. Quem ganha mais? Eu ou ele? Você. Não, ganha igual. Porque o funcionário público federal, ele não entra nas esferas estaduais. Então, a ideia é de isonomia, que a gente chama. Percebe? Os funcionários públicos estaduais e municipais, o salário oscila. Federal, não. Por isso que cara igual eu no Acre é rico. Aqui eu não sou rico. Aqui eu pago, aqui eu pagar as contas tá difícil.
Beleza, mano? Agora tá fácil para ninguém, companheiro. E aí, meninos, último agora para mudar de assunto agora. Pergunta: vocês estão fazendo curso técnico de informática? Não, Marcão, é curso técnico de. Deixa eu falar. Vou falar bobagem, que eu vou segurar minha língua solta hoje. Como é que vocês vão chegar e pegar o diploma de vocês? O Luz falou, você está com o som desligado. A gente tem que fazer estágio. A gente tem que fazer uma coisa super importante chamada de estágio. O que é o estágio? É tipo uma amostra grátis de como vai ser a sua profissão. Nossa, graças é muito boa. Foi a melhor definição. Vou adotar esse na nossa turma agora aqui. A amostra grátis da profissão. Ou seja, você vai ver como é que funciona o processo. E vocês vão ter que fazer isso. Quem quiser ter o diploma de técnico em informática vai ter que fazer o estágio, né? E vai ser muito legal. E aí nós estamos com uma pessoa aqui conosco aqui há alguns tempos, a professora Camille, né? Que está se formando professora também aí, e está fazendo estágio. Né? E dentro do estágio, Ana, além de ser uma sacada de trabalho nosso, você vai ter que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Nesse sentido, hoje, quem vai ministrar aula para vocês, o assunto da aula de hoje, não é o professor Hércules, é a professora Camille. O professor Hércules vai ficar quietinho, bonitinho aqui no canto. Vou desligar a câmera para ficar mais à vontade aí. Tá bom? Espero que a turma colabore aí, pergunte, né? A professora Camille tá sabendo mais que o Arcão já aí, tá mais Quem esperto, dera. tá mais perto que eu aí, beleza? Professor, então a senhora assume aí, no finalzinho eu volto aqui e perguntar. Eu tô aqui, gente. Se tiver uma coisa, tô aqui, vou desligar a câmera para ficar à vontade, tá bom? Beijo, Camille, bom trabalho aí. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Como o Bom dia. professor já falou, eu vou dar essa aulinha para vocês. E estou muito feliz de poder dar essa aula e poder trabalhar com vocês na prática. E como todas as outras regências que eu dei, estou um pouquinho nervosa, tomar uma aguinha. Então, a gente vai conversando assim. Vamos ver o que vai sair. Espero que a gente se entenda. Então, vamos lá. A gente está falando sobre a dissolução do Império, federalismo e positivismo no Brasil. Eu vou vir para o quadro para a gente anotar e deixar tudo explicadinho para vocês ficarem com um texto legal também. Então, é a dissolução do Império, federalismo e positivismo. Isso aqui, 1870. A partir de 1870, mas assim, como o Arcão disse, o Império ele já vem enfraquecendo, né? De um tempo para cá. Aí, beleza, esse é o nosso título. Então, o Império ele já vem se enfraquecendo. Primeiro, pela questão religiosa, né? Que a Igreja Católica está pegando firme em cima do imperador e das questões religiosas brasileiras. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre essa questão do federalismo. Da mesma forma que hoje a gente pensa o federalismo como uma certa autonomia dos estados no Brasil, isso lá em 1870 estava começando a ser pensado, essa questão da autonomia. Só que agora a gente tem que conversar. Quem é que pensa as coisas no Brasil? As coisas efetivamente importantes na política brasileira? Quem é que pensa isso? Agora vamos pensar em classes. Eu sei como é, né? Exatamente, a elite. A elite sempre pensou a política, a elite sempre pensou a organização da sociedade aqui pra gente. E lá no século XIX isso não era diferente. Então a elite compunha o grupo político que decidia as coisas. Então, desde o imperador até os líderes das províncias, todo mundo fazia parte das elites. Então, essa galera, composta pela elite e composta pela política brasileira, eles queriam o que nesse momento de 1800, a partir de 1870. Então, eu vou deixar escritinho, eu vou falando, mas vou deixar escritinho para vocês se organizarem, tá? As províncias. Aqui eu vou colocar estados, mas é estados para a gente hoje, mas lá no século XIX eram províncias. As províncias queriam ter autonomia, tanto administrativa, quanto política. Então, essa aqui é a palavrinha. Deixa eu puxar. Essa aqui é a palavrinha que vai
guiar nossa aula hoje. Autonomia. Então, beleza. A gente está pensando nessas elites. E lá em 1817, no século XIX, quem é que são essas elites? Lembrando do Brasil da forma que ele é, tá? A agricultura que a gente tem, a forma de exportação que a gente tem. Quem é essa elite, os líderes dessas províncias, essas pessoas que estão pensando a política aqui pra gente? Grupos, assim, vocês conseguem pensar em algum? Vou começar com os militares. Depois, pensando na agricultura e na exportação. Os senhores de café e de escravos? Exatamente. Os produtores de café, lembrando que o café, ele era o maior produto de exportação do Brasil no século XIX, movimentava muito dinheiro, então eles são importantíssimos nesse processo aqui e na composição da elite. E os intelectuais, que estavam presentes nas discussões políticas e internacionalmente também. Então, os militares, deixa eu voltar aqui para vocês. Os militares, eles não atuavam tão diretamente assim na política, né? Mas compunham a elite também. E isso a gente está falando do alto escalão, né? Não estamos falando ali do soldadinho que toma chumbo, não. A gente está falando do alto escalão do exército. E que compunham essa elite e participavam das discussões políticas também, mas principalmente os produtores de café. Esses caras movimentam muita grana no Brasil no século XIX, muito mesmo. E aí vamos pensar o porquê que eles queriam essa autonomia do Estado. Hoje, pra gente, a gente sabe que os estados, eles se regularizam e distribuem a própria renda, fazem a própria administração, tal. Não tão independente assim a ponto de se descolar completamente da federação, mas tem certa autonomia. E vamos pensar no século XIX, o porquê que esses caras queriam autonomia? Alguém consegue, assim, pensar por quê? E a partir disso, eu vou colocar uma palavrinha aqui, uma frasezinha, para a gente pensar isso junto. Deixa eu pôr aqui. Aparelhamento do Estado. Aparelhamento do Estado. Não, pera, o Estado regula seu interesse. De acordo com a elite. Beleza. O Estado, ele regula seu interesse de acordo com os interesses da elite. Isso, politicamente, e lá no século XIX, quer dizer o seguinte. A gente está falando, então, que os produtores de café, eles compõem grande parte dessa elite. Em que momento o Estado articula com os produtores de café? Vamos pensar o seguinte, o mundo consome, no século XIX, o mundo consome 30 milhões de sacos de café. E o Brasil produz 20 milhões. O que acontece com o preço do café? O Brasil produz mais, o mundo consome mais do que o Brasil produz. Tá mais caro, então. Mais caro, o preço do café sobe. E se for o contrário? O Brasil produz 30 milhões e o mundo consome 20 milhões. O que acontece com o preço do café? Baixa. Ele cai. Ele despenca, porque tem menos procura do que oferta. E aí, nessa relação, os produtores de café sairiam no prejuízo, perderiam grana com essa balança comercial desfavorável para eles. Mas, durante esse momento de aparelhamento do Estado, o que acontece? Eu sou produtora de café em um estado, em uma província do Brasil. Eu sou a maior produtora daquela província. E aí eu produzi mais sacos de café do que eu vendi. Eu sairia no prejuízo. Então, o que o Estado faz com o dinheiro público? Compra o meu café. Então, eu não saio no prejuízo. Porque se eles compraram, eu vendi, eu exportei o que eu consegui exportar. O restante, o Estado compra. Então, o dinheiro público,
ele estava sendo investido para balancear, tornar estável essa balança do café. E ele não estava sendo investido para o que ele realmente precisava ser, que é devolver isso de certa forma para a população. E aí, esses produtores de café das elites, eles mantinham esse aparelhamento do Estado dessa forma. Mas o Pedro II era contrário a isso. Ele dizia que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dinheiro tem que ser investido no que ele realmente precisa ser investido e não para manter esse sistema. E aí o que acontece quando a elite, quando alguém contradiz a elite, gente? Até hoje, sim. Isso no século XIX, mas até hoje. Se você for contrário a um cara rico, muito rico, ele vai dar um jeito de te tirar dali, certo? E isso não foi diferente com o imperador. O imperador do Brasil sofreu esse efeito. Imagina nós, meros mortais, claro. E aí, beleza. A elite do café participava desse aparelhamento do Estado e consumia o dinheiro público pelo seu interesse próprio. Vocês precisam que eu escreva que deixa eu ver como é que a gente faz. Que o Estado compra aparelhamento do Estado. Estado na regulação de interesse. De acordo, eu vou colocar uma setinha aqui para a gente ver. Vou deixar tudo escritinho. O Estado compra o café que não é exportado equilibrando a balança comercial. Beleza. Camille, um minutinho. Quem seriam os intelectuais? São os escritores, os jornalistas, as pessoas... Ai, gente, tô nervosa. Seriam as pessoas que elas fazem parte da construção da imagem do imperador e do Brasil, e aí são os intelectuais, as pessoas que escrevem os livros, os jornalistas, as pessoas que criticam ou não as ações do imperador. E esses intelectuais, eles estão aqui no Brasil, mas eles também estão na Europa, né? Eles se articulam de um lugar para o outro, eles trazem ideias da Europa para o Brasil e levam do Brasil para a Europa. Então, esses intelectuais compõem essa elite. Os caras têm grana também, aqueles caras que já nascem com grana. Então, tipo assim, o filho do produtor de café vai estudar. Então, é sempre uma pirâmidezinha, certo? Entendeu? Eu acho que tem alguma perguntinha aqui, deixa eu ver. Muito obrigada. Tem do Juan. Deixa eu ver. Acho que é do Juan. É isso. Foi nessa... Não foi nessa época, o Juan. Isso aí vai acontecer depois do craque da Bolsa de Nova York, em 1919. Que a queima do café em 1929. Obrigada. Que é depois do fim da Primeira Guerra Mundial e do craque da Bolsa de Nova York, tem a queima do café. Mas são muitos anos de diferença, tá, gente? Não é agora, não. Esse é outro tipo de regulamentação do café. Então, vamos voltar aqui. Tem uma palavra... Alguém tem mais alguma dúvida? Posso continuar? Por mim, pode sim. Qualquer coisa, vocês mandem aí que eu vejo. Eu só não consigo ver direto quando eu estou escrevendo aqui no trem, aqui no quadro. Aí, gente, vamos lembrar de uma palavrinha aqui. Esses produtores de café, eles são chamados... Essa classe, né, dos produtores de café... Eles são chamados de oligarquias. Depois, mais para frente, a gente vai ver a república oligárquica. Então, os produtores de café são as oligarquias, que é um nome diferente para gente muito rica e que faz tudo no governo. É isso. Deixa eu marcar aqui para vocês. Oligarquias. Então, beleza. Então, a gente entendeu aqui
Eu vou deixar um pouquinho no quadro para quem quiser, para quem estiver copiando. A gente entendeu que está rolando uma crise entre alguns grupos e entre impérios, certo? Aí, além da questão religiosa com a Igreja Católica, a gente tem uma questão econômica e uma questão de poder. Ou seja, as elites, elas querem ascender ao poder de alguma forma. E está tendo uma crise aqui com o imperador. Beleza. Lembrando aqui, então, o rolo todo, o dinheiro público sendo usado de forma indevida aí. Nossa, isso parece tão atual, né? Caramba! Então, essa ideia federativa seria: eu tenho autonomia nos meus estados e eu posso regular o que eu quiser dentro do meu estado, da minha província ali no século XIX, e posso comprar o meu café e favorecer quem eu quiser favorecer. E aí, vamos pensar na grana. Vamos pensar hoje, por exemplo. Um senador que recebe 100 mil reais de salário, só que ele é o maior produtor de carne do Brasil, onde vocês acham que ele ganha mais dinheiro? Sendo o maior exportador de carne ou sendo um senador? Depende, um senador pode roubar mais que Não. Não, a exportação ele ganha muito mais. Na exportação ele ganha milhões. Nossa, e aí, como muito senador, ele tá ganhando ali 100 mil reais, mas como exportador, ele ganha milhões. Então, o interesse dele na política não é financeiro, é de poder. Ele quer estar lá dentro para regulamentar as leis de exportação, ou para regulamentar esse processo para quem vai exportar, se o dólar tá mais barato, tá mais caro. É para isso que o cara tá lá dentro, entendeu? Não é pelo salário. E aí, aqui no século XIX, isso não é diferente. Os caras faziam parte da política, essa elite, mas eles estavam lá para manter o poder, porque a grana mesmo eles faziam de outra forma. Então, beleza, vamos lá. Estamos em crise com o imperador, estamos em crise com o império. O que a gente vai fazer? Nós, elite aqui do Cefet, o que nós faremos contra esse imperador? Vamos criar uma imagem dele que seja completamente distoante do que a gente precisa. Mata ele? Não pode. Matar dá ruim. A gente cria uma imagem dele que é completamente distante do que o nosso Brasil merece. Esse imperador, gente, ele não presta. A monarquia está falida. A monarquia está fadada ao fracasso. Então, vamos voltar para o quadro, deixar isso escritinho para vocês. Eu posso apagar, vocês têm que tirar print, né? Posso apagar? Ixi, a Luana travou um pouquinho. Pode. Pode sim. Obrigada, gente. O Pedro II aqui, ele não representa só ele, tá, gente? Ele representa... Oxi, vou botar de outra cor aqui. Pretinho, normal. O Pedro II, essa imagem do Pedro II, ele não representa só ele mesmo. Ele representa a monarquia também. Não é só sobre o Pedro II, é sobre todo o sistema da monarquia. E aí começa-se, palavra legal de se falar, né? Começa-se um processo de construção dessa imagem. Que imagem que é essa do Pedro II e da monarquia que vai começar a surgir no século XIX? Cara, essa coisa de imperador enviado por Deus, o cara tá meio biruta, ele já tá velho, não. Isso aí tá errado, é coisa da cabeça dele. Então a gente vai começar a chamar a monarquia e o imperador de arcaico. Vocês sabem o que é arcaico? É velho. Sabe coisa velha? Você vai no lugar, tem que cheiro de casa de vó, assim, é arcaico, é coisa velha. Então, essa é a primeira coisa. O império, ele é velho, a monarquia é velha, não dá mais pra gente. Em segundo lugar, a monarquia é escravocrata. E isso é verdade, tá? A monarquia realmente é escravocrata. E aí existem os grupos abolicionistas, que são a favor do fim da escravidão. E aí o Brasil foi o último país a abolir a escravidão.
na América, o último país a abolir a escravidão. Então, todo mundo já estava no processo de abolição e só o Brasil que estava lá ainda com a mão de obra escrava. Então, isso Foi era o uma último por um tempo ainda, né? Sim. Então, Demorou um bom bocado. foi muito tempo depois. Então, ser um país escravocrata não era legal, já não tinha uma boa imagem. Beleza, e essa imagem estava sendo atribuída ao Pedro II e à monarquia. E por último, esse cara é doido, né? E por último, nossa, ficou estranho, setinha. Tudo bem. O Pedro II, ele é senil, gente. Ele tá doido. Tá velho, assim, que tá conversando com as plantas. Ele já tá doidinho uma hora dessa. O Pedro II já tá velho. Ele realmente ele era mais velho, ele viveu bastante tempo. Então, o Pedro II, ele é senil. Ele já não tá batendo legal dos parafusos. E essa era a imagem construída sobre o Pedro II. Toda essa elite, e aí entre esse pessoal da elite aí dos intelectuais, fazem parte também da construção dessa imagem, o pessoal do jornal, que aí tá levando para as massas essa imagem toda. Então, nesse momento, a imagem da monarquia, ela se torna, a partir de tudo isso, ela se torna atrasada. A gente pensa a monarquia aqui como uma coisa atrasada, que não está funcionando mais e que deve ser solvida. Beleza. Falamos então dos grupos, falamos da dissolução da imagem do Pedro II e da monarquia. Agora a gente vai dar ênfase para um grupo específico, que é o grupo dos militares. A gente vai chamar aqui... Oxi, não, assim não. De questão militar. Vou botar de azul, porque o militar gosta da cor azul. A questão militar. Aí aqui, vamos botar uma data, mas não se isolem na data, viu, gente? A data, ela orienta a gente, mas ela pode variar e os processos históricos, eles continuam acontecendo mesmo depois que eles acabam pela data. 1870 a 1889. Quem lembra o que aconteceu aqui em 1870? Essa data é importante. O que aconteceu em 1870? Militarmente, tá, gente? O que aconteceu em 1870? Fim da guerra de onde? Do Paraguai? Do Paraguai, exatamente. Fim da Guerra do Paraguai. Fomos vitoriosos na Guerra do Paraguai. Ganhamos 50 centímetros de terra. Morreu um monte de gente, mas fomos vitoriosos na Guerra do Paraguai. Ou seja, o exército começa a ter prestígio. Deixa eu voltar aqui para vocês. O exército, as forças armadas, elas começam a ter prestígio. Antes, quem é que compunha o exército? Primeiro, os escravos, né? Quem não queria... O cara não é bobo. O cara não vai na Guerra do Paraguai, ele manda os escravos dele. Então, primeiro os escravos, e aí das pessoas livres, quem que era? O bebum, que fica ali, uma pessoa que é um andarilho, um indigente, um filho bastardo, uma pessoa, um órfão. Eram essas pessoas que compunham o exército e eram mal vistas. Claro que essas pessoas são pessoas como qualquer outras. Só que lá no século XIX isso era mal visto. Então esses caras eram colocados para servir o exército. E aí depois da Guerra do Paraguai, que o Brasil é vitorioso e que o exército ele é um salvador da pátria, o exército salvou o Brasil dos paraguaios, dessa raça que, meu Deus do céu, os paraguaios eles são muito maus. Então, o exército toma essa imagem de herói nacional, salvador da pátria, e começa a ter prestígio. Então, agora as pessoas querem participar do exército, tanto do alto escalão quanto do médio ali. Vamos participar do processo de formação do soldado, do exército e tal. Então, o exército ele começa a ter prestígio, os militares começam a ter prestígio. E com esse prestígio, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben, pro Peter Park. Então, eles começam a exigir algumas coisas.
E aí nós vamos pro quadro aqui. Questão militar, fim da Guerra do Paraguai, o exército está em prestígio. Beleza. Os militares... Ah, não, agora eu vou mudar a cor. Ah, não. Os militares são heróis nacionais. E começam a ganhar prestígio. Com esse ganho de prestígio, eles começam a exigir melhorias. Tá certo. Pô, os caras lutaram na guerra, né? Tudo bem se eles quiserem algumas melhorias. Deixa eu fazer de outro jeito. E aí eles querem. Primeiro, não menos importante, nem mais também, melhores salários. Porque às vezes nem salário bonito não tinha, né? Ele só ia pra guerra, se voltar, dá umas moedas. Se não voltar, é isso, gente. A vida é assim. Melhores salários e pensões. Porque você pensa, ó, vamos lá. Sou casada com um militar. Ele é que produz a renda da minha família. Aí o cara vai pra guerra e morre. O que eu ganho? Miséria. Eu não tenho o que comer em casa. Despesa. Despesa, exatamente. Então, hoje, né, vocês sabem que existem as pensões para as filhas dos militares até hoje, tal, no Brasil. E aí, nesse momento, começa a pensar isso aí de gratificar, de alguma forma, esses heróis nacionais tão aclamados. E depois, assim, não imediatamente, mas depois de um tempo, começa a questão... Ai, como é que eu boto o trem aqui? Acho. Da participação política. E participação efetiva da política, realmente. De fazer lei e controlar o mercado e fazer aquilo lá que a gente já viu que a elite gostaria de fazer. E os militares queriam essa participação política efetiva no Brasil. E além disso, como a monarquia ela tá atrasada, os militares eles começam a... Eu tô falando mais rápido porque a gente tá sem tempo. Os militares eles começam a pensar um novo modelo de Brasil. Eles querem criar uma nova imagem de Brasil. Um Brasil diferente desse aí, atrasado, monárquico e arcaico. Beleza. Aí, eu ia fazer um desenho, mas como a gente está sem tempo, vamos conversar. Vamos pensar na bandeira do Brasil. O que ela tem? Ela é verde, amarela, azul. Maldito losango branco. Amarelo, maldito. Sim, é um retângulo verde, um losango, não vou fazer isso aqui na câmera, é amarelo, um círculo azul, e o que falta? No meio. As A faixa branca? E a faixa branca. A faixa. E o que diz essa faixa? A faixa Ordem de e progresso. Ordem e progresso, gente. Essa ideia de ordem e progresso, ela é uma filosofia positivista, que estava começando assim a crescer ali no século XIX. E os militares, eles começaram a se basear nessa ideia positivista para pensar um Brasil diferente e um novo Brasil. E aí a gente vai ver, eu trouxe um videozinho para a gente pensar o que é essa ideia positivista. Deixa eu ver o chat. O Arcão ajudando, salvando a gente. Muito obrigada. Eu trouxe um videozinho para vocês. Jesus, stop. Vamos lá, vou tentar passar rapidinho. Só lembrando, pessoal, em 1870, o Serenino fazia mestrado, tá? Então, se ele defendeu mestrado, na época de 1870, ele defendeu o mestrado dele. Tá? O importante da que eu coloquei aqui era isso, né? O Serenino fez o mestrado dele, não é só isso. Ó, vamos entender aqui o que é o positivismo, então, beleza? Se não der tempo, tudo bem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês?
Eu sou Débora Andrade e sejam bem-vindos ao Quer Que Desenhe. O episódio de hoje é sobre positivismo. Mas antes de acabar com todas as suas dúvidas, é muito importante que você baixe o mapa mental completo e de graça. Assim você relembra o assunto e estuda quando e onde quiser. Também não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e corre na descrição para garantir aquele desconto maneiro para assinar o Descomplica e continuar estudando. Prontos? Vamos lá? O positivismo foi uma corrente sociológica que surgiu no século XIX e que defendia, em grande medida, a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de propiciar um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade. E para a gente falar de positivismo, a gente não pode deixar de falar do filósofo francês Auguste Comte, que é simplesmente considerado nada mais nada menos que o pai do positivismo. Para contextualizar, é importante que você saiba que o positivismo foi criado em meio à Revolução Industrial e o Iluminismo. Logo, a sua principal fonte de defesa de argumentação era que o conhecimento produzido pela ciência era o melhor tipo de conhecimento para identificar problemas sociais, para compreender melhor a economia, a política e a sociedade em si, visto que esse era o intuito desse período, ou seja, compreender melhor a sociedade. Bem, como nada é por acaso, toda essa busca por conhecimento tinha um propósito: alcançar a ordem e o progresso. E desses dois termos eu tenho certeza que você já ouviu falar. Se você pensou na bandeira do nosso país, acertou. Esse conceito está presente na bandeira do Brasil, trazendo consigo a ideia de atingir a ordem e o progresso através da ciência. Voltando ao filósofo francês, Comte observou o processo de formação dos grandes centros urbanos. Dessa forma, pôde refletir sobre fenômenos sociais absolutamente novos que surgiram em razão das modificações ocorridas na sociedade europeia daquela época. De acordo com a teoria de Comte, o estudo da sociedade deve ser tão rigoroso quanto, por exemplo, o estudo empreendido pelas ciências naturais. Assim, a ciência da sociedade deve ser rigorosa, visando dar à sociologia o caráter de uma ciência universalmente válida, baseando-se sempre na experimentação, a fim de explicar corretamente os fenômenos sociais. Para isso, ele deixa de lado o conhecimento do senso comum e conhecimento religioso e vai se apoiar no conhecimento exclusivamente científico. Dessa forma, Comte defende que a história do pensamento humano se desenvolve do que chamamos de lei dos três estados. A primeira fase é a teológica. No estado teológico, o espírito humano ainda está muito mais voltado para crenças do que propriamente para o uso da ciência como forma de construção do conhecimento. É um ponto de partida ainda. Assim, a fase teológica está relacionada a uma tentativa de explicação do mundo a partir da imaginação, apelando comumente para deuses e entes sobrenaturais para explicar a realidade. Já a segunda fase é a metafísica, exemplificada pelo período histórico do Renascimento. Ela está relacionada com uma explicação da realidade não em termos imaginativos, como na fase teológica, mas em termos naturais. No lugar da imaginação, surge a argumentação metafísica que questiona as explicações que se baseiam em entes sobrenaturais, chegando aí numa fase de transição do indivíduo. E por último, não menos importante, a fase positiva. Ela é marcada pela observação como forma de entendimento da realidade, o que ocorre através da experimentação própria do método científico, alcançando a maturidade racional do homem. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu voltar aqui. Engraçado, será que nosso querido presidente sabe disso? Não, não sabe. Provavelmente não sabe, não. Não sabe o que significa ordem e progresso na bandeira também, gente. Acontece. Então, a gente viu aqui que essa ideia de positivismo, ela é
do culto à ciência e à modernidade. E é isso que os militares eles vão trazer ali nesse primeiro momento. A gente já está acabando, gente. Desculpa esse atrasinho, então. Deixa eu escrever. Oh, meu Deus, estou perdida. Tá. E então, na busca dos próprios interesses e da construção de uma nova nação, eles baseiam suas ideias no positivismo. O positivismo, que simboliza o culto é assim mesmo, culto à ciência e modernidade. E aí a gente pensa que no império, na monarquia, não tem nada de ciência e de modernidade. Né? Tudo uma predestinação, tal. Beleza. Tô acabando. Em 1887, a partir de 1887, então os militares eles começam a se organizar dessa forma aqui que a gente está vendo. Dentro dessa organização surge o Clube Militar. O Clube Militar, que é exatamente para a organização política. Vou botar aqui, não, vou botar aqui em cima. Clube Militar 1887, que é exatamente para a organização política do grupo dos militares. E aí, gente, a gente tem que saber que os militares eles não são um grupo homogêneo, não é assim, militar todo mundo é igual. E aqui dentro desse clube militar surgem duas pessoas e aí posteriormente duas linhas de pensamento, que são o primeiro, Deodoro da Fonseca. Vocês conhecem esse nome? Eu lembro de algum lugar, mas... Primeiro presidente, né? Não? Primeiro presidente do Brasil. Olha só. E depois... Nossa, mas não devia ter lembrado. E militar, hein? E depois... Floriano Peixoto. Ambos militares, ambos queriam o poder, ambos eram sanguinários, militares, eles queriam ascender ao poder tal, e eram violentos de certa forma. Deixa eu ver o chat aqui. Tá. E queriam ascender ao poder, só que o Deodoro da Fonseca faria isso fora da Constituição. Tudo assim, tô querendo ascender muito ao poder, vou dar um golpe. E foi isso que ele fez, né? Essa organização toda dos militares, e a partir do Deodoro da Fonseca, em primeiro momento, ele dá um golpe militar e institui a Primeira República no Brasil, que em 15 de novembro de 1889, uma colinha, 1889, ele institui a Primeira República no Brasil a partir de um golpe. Gente, o Deodoro da Fonseca, ele era amigo pessoal do imperador, de dentro da casa do imperador. Vocês acham que o Vitão é talarico? Vocês não viram o Deodoro com o imperador, meu. O cara tomou o poder de acordo. De acordo. E ele, então, né, acontece essa moiada. A tomada do poder e a instituição da Primeira República no Brasil, a partir desse golpe e tal. E aí as pessoas, para ela, é indiferente. Pra gente, por exemplo, é indiferente quem é que tá lá no topo do poder. Porque a gente tá sempre aqui, ó. Então, muda uma coisa ou outra, mas efetivamente, estruturalmente, não muda. Então, as pessoas, elas estavam, assim, alienadas a todo esse processo. A Primeira República, ela não teve ação popular. Ela aconteceu de cima para baixo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Que eu já falei demais, já passei 5 minutos. Beleza? Vocês gostaram da aula? Foi legal? Faltou um videozinho para passar, mas aí, então, você manda para ele? No dever, o videozinho. Ah, tá. Obrigada, gente. Foi muito legal dar aula para vocês, tá? Só Camille, pronto, professor? Bom, pessoal, a Camille falou para vocês aqui, é legal, né? E assim, eu gosto muito da Camille vir na minha aula, trabalhar conosco, é bom, porque assim, eu acho legal, tem uma visão diferente também, a pessoa vem, eu acho que super produtivo isso. E vocês vão fazer estágio um dia, vão ver que é coisa, às vezes, passa uns apertos na vida, mas é muito importante, né? A Gabriel gostou, a Annelise gostou, o As gostou, o Ercão tá ficando tranquilo, o Ercão tá ficando tranquilo. O Ercão é o professor velho do estado. A gente vai tomar um café, e o Camille dá aula para mim, mas
Fala pra ele, parabéns, Camila, sua aula muito legal, muito bacana, né? Muito tranquilo. Aí, o pessoal gostou, a Lu gostou, o Miro gostou. E aí, menino, seguinte, rapidinho, para quem fechar a sala na tempo. Semana que vem não vejo os senhores. O texto dos senhores está meio-dia, já está lá tá no sistema. Falta um videozinho para vocês verem, que é bem legal, mas tá lá vou ter que ver o vídeo, fazer o dever. Não tem jeito de fazer o dever sem ver o vídeo. Vou ter que ver o vídeo. Beleza, meninos? Então, Camila, muito obrigado, professora. Meninos, Obrigada, aí, ó. gente. Beijo do gordo. Descanse semana que vem um cadinho. Outra semana, prova de história. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Boa sorte na prova. Falou, então. Tchau. Um abraço. Tchau, meninos. Valeu. Tchau, Camille. Obrigado.